Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estou aqui para compartilhar com você a nossa terceira mensagem, a nossa terceira reflexão sobre o tema Ele é o Senhor. Como você tem acompanhado aqui no nosso canal, nós temos compartilhado essas mensagens para que você possa ser abençoado, né? Como todas as pessoas, ou muitas pessoas não podem vir aos nossos cultos, você não está perdendo, né? Você poderia ganhar um pouco mais se pudesse estar conosco e participar de um culto como um todo, onde você vai louvar ao Senhor, adorar o Senhor juntamente com a gente, né? Onde você vai orar, receber a oração e participar das coisas que acontecem no culto. Mas eu tenho compartilhado nessas semanas estas mensagens para que você tenha a sua vida edificada. Um total de 9 mensagens nós já falamos aqui a respeito do Deus Criador, o Senhor Criador. Falamos também a respeito do Senhor presente, o Deus presente na nossa vida. E hoje eu quero falar aqui a respeito do Senhor Santo, o Deus Santo que resgata, ou seja, o Santo que resgata. Eu quero compartilhar essa mensagem com você em 4 tópicos. E eu gostaria de usar este tópico a partir de agora, lembrando que todas as nossas mensagens, elas têm como base o capítulo 43 do livro de Isaías, e nós saímos então um pouquinho do contexto de Isaías para trazer algo na própria palavra de Deus que vai trazer o enriquecimento para o assunto em questão. Então vamos lá, Isaías capítulo 43, versículo de número 3, está dizendo assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Deus está fazendo algumas revelações no capítulo 43 de Isaías, por meio deste profeta. E uma revelação interessante que nós encontramos aqui hoje é que Deus é o Santo que resgata. Quando eu estava procurando algumas referências bíblicas a respeito do Deus Santo, eu me deparei com um episódio muito famoso da palavra de Deus, a qual você também deve conhecer. Em Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando os rebanhos do seu sogro, o rebanho do seu sogro, Jetro, e teve uma experiência tremenda com Deus. Eu quero mostrar para você aqui que esse homem, quando ele teve essa experiência com Deus, ele nos ensina alguma coisa. Deus aparece para ele, proporciona a Moisés ter essa grande experiência através de um fogo, numa sarça. Aquela sarça queimava, ardia em chamas, mas ela não se consumia. Interessante é que no meio daquela sarça ardente, Deus falou com Moisés. E o que Deus disse para ele está em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Houve mais coisa depois, mas ali, na sua primeira experiência, o texto bíblico diz assim: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Primeira coisa que Deus falou para Moisés: tira as sandálias dos teus pés. Por quê? Porque Deus queria que ele ficasse descalço? Não. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. Certamente suas sandálias, seus calçados estavam muito sujos. E Deus queria que ele tirasse toda essa sujeira, toda essa impureza para estar diante dele. Considero com você que o que faz um lugar ser santo não é qualquer outra coisa, senão a presença daquele que é santo, Deus. O Deus Santo estava naquele lugar. E Deus queria mostrar então para Moisés: você, para permanecer aqui neste lugar, para permanecer diante de mim, Moisés, você precisa ser purificado. Então tire essa impureza, representada naquele momento pelas suas sandálias sujas. Queridos, para comparecermos e permanecermos diante do Senhor, nós precisamos ser de santidade, ser santos. O Senhor diz que nós temos que ser santos como Ele é. O Salmo 24, por exemplo, diz: quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá no seu santo lugar? A resposta é: aquele que é limpo de mãos e puros de coração. É necessário isso. E aí, a partir do momento em que Deus ministra a vida de Moisés a respeito dessa santidade, a Bíblia diz que Deus manda ele descer ao Egito. Revela a vontade de Deus, o propósito dele em meio àquela experiência. Para cumprirmos o propósito de Deus, nós precisamos ter experiências com Deus. Mas nós precisamos também permanecer de uma forma santa, honesta e digna diante do Senhor. E o nome disso é santidade. Nós precisamos de uma vida santa, meus queridos. Nós precisamos pagar esse preço. Deus é santo e Ele resgata. Ele resgatou o povo do Egito através de um homem que teve uma experiência com Deus, mas que também precisou entender que ele precisava ser santo.
A Bíblia mostra, no segundo exemplo, o segundo tópico que eu abordo com você, que houve uma mulher chamada Ana, e o santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, livrou, resgatou aquela mulher da vergonha, da humilhação e do julgamento. A Bíblia diz que ela, como consequência disso, ela ofereceu um cântico ao Senhor. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, a Bíblia diz que Ana, ao oferecer aquele cântico ao Senhor, ela disse: não há outro Deus como o Senhor. Acho bem interessante, irmãos, a história dessa mulher. E quando ela vai, então, oferecer esse cântico ao Senhor, em consequência da sua resposta à sua oração, ela faz isso porque Deus havia livrado ela, resgatado ela da vergonha, do julgamento e da humilhação. Do julgamento porque naquela época Ana não podia ter filhos, e uma mulher que não gerasse filhos era considerada uma mulher maldita, tinha uma maldição sobre a vida dela, era o que se pensava naquela época. E ela então era julgada, ela ficava envergonhada, e ela era humilhada por causa disso. Deus ouviu a sua oração e Deus resgatou, o Santo de Israel restaura. E ela nos dá a lição de que nós precisamos fazer, é glorificar a Deus, honrar o Senhor, bendizer o Senhor. Como ela falou, não há santo como o Senhor. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 2. Mas a Bíblia também diz, meus irmãos, em Isaías, capítulo 41, no versículo de número 14, que Deus, mais claramente aqui, Deus vai dizer que Ele é sim o santo que resgata. Isaías 41, versículo 14 diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Redenção significa resgate. E quando Deus está chamando o seu povo ali de vermezinho, povozinho, Deus não está ofendendo, porque Deus não faz isso. Deus queria mostrar, você pode ser incapaz, você pode ser pequeno, você pode não ter recursos, mas sou eu que resgato você. Essa palavra é para você que acha que não é capaz, para você que acha que é tão pequeno, tão insignificante, que está com a autoestima tão baixa, e Deus está falando: eu sou o santo que resgata a sua vida, eu sou o santo que traz você de volta para a minha presença, eu sou o santo que te redime, eu sou o santo que cuida de você. Queridos, a Bíblia diz, no último exemplo, em João, capítulo de número 6, o contexto ali aponta para o momento onde Jesus é abandonado por muitos discípulos, e Jesus diz para eles assim, para os 12, Jesus se dirige aos 12 e diz: não quereis vós também retirar-vos? E então, Pedro, melhor dizendo, diz para Jesus o seguinte: para onde iremos nós? Pois só tu tens a palavra da vida eterna. E lá no versículo de número 69, João 6,69, está dizendo assim: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui nós estamos vendo que Jesus é santo, Ele é o Santo de Deus. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, tem um versículo, meus irmãos, que eu quero usar para completar isso aqui. Lá está dizendo assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O apóstolo Pedro está mostrando que o justo morreu pelos injustos, eu posso dizer, o santo morreu pelos impuros, por aqueles que não são santos, não eram e não são. Jesus, como sendo santo, o santo Filho de Deus, o santo de Deus, se importou comigo, se importou com você, a ponto de pagar aquele alto preço na cruz, sendo Ele o santo que resgata. Ele pagou aquele alto preço e resgatou a nossa alma. Esse é um privilégio dado a todo aquele que confia, que aceita a palavra de Deus, que aceita Jesus. O Senhor me resgatou, este santo me resgatou. Ele quer resgatar você. Se você já anda na presença de Deus, glória a Deus, e permaneça firme na presença do Senhor. Mas se você não tem andado na presença de Deus, o Senhor quer te salvar hoje. Entregue a sua vida a Ele. Ele é o Deus Santo.
Ele não é só o Criador. Ele não é só um Deus presente. Ele é santo. E precisamos ser santos, como Ele é. Ele é o santo que nos resgata para sermos dele, para sermos santos também. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.